do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. É interessante nós podermos observar que nos ensinamentos de Jesus nós encontramos uma profunda psicologia nessas mesmas palavras. E nesta passagem é muito curioso nós podermos constatar que quando Jesus procura nos sensibilizar a respeito do facto de nós estarmos a ver um pequeno cisco no olho do outro, sem observarmos ou darmos conta de uma trave que enceguece a nossa vista, nós estamos precisamente num mecanismo de projeção. Nós estamos a ver lá fora, como é natural, isto é uma lei, nós estamos a ver lá fora aquilo que existe dentro de nós. E isto é algo muito característico na condição evolutiva em que o ser humano se encontra. Os graus em tudo variam, mas o que é certo é que isto traduz ou revela precisamente o nosso estado de inconsciência. Inconsciência a respeito daquilo que nós interiormente ainda apresentamos como uma necessidade de autoconhecimento. Neste processo de autodescoberta, procurarmos levar em consideração os nossos potenciais, mas também aquilo que carecemos de educar, de melhorar, de levar assim um pouquinho de luz a estes nossos lugares ainda, ou nestas nossas partes mais sombrias, que ainda nos caracterizam. Porque o nosso estado de consciência é ainda, em média, relativamente baixo. E por isso temos os comportamentos que nós temos. Acabamos por ver este mesmo cisco, isto metaforicamente falando, quando existe uma trave que enceguece a nossa vista. Por vezes, ouvimos lá fora algumas pessoas, depois de serem questionadas com uma certa crítica, não é? Algumas pessoas viram-se para essa pessoa, a outra que fez a crítica, e respondem: olha, vê-te ao espelho. O que significa que nós fazemos comentários, censuras, críticas, julgamentos, enfim, por aí fora, ainda com muita facilidade. O que é que quer dizer esta muita facilidade? Estamos muito em piloto automático, estamos ainda muito num estado de inconsciencialização. Este estado de consciência de nós próprios é ainda baixo. Alguns não é baixo, é profundo. Estão num estado de inconsciência profundo. E estas pessoas, por exemplo, podem ser caracterizadas como aquelas outras que nós vemos na letra da música da Gabriela, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Uau! Não é? Então, isto são estados de inconsciência profundos, em que esta pessoa está aparentemente acordada. Ela tem os seus olhos físicos abertos, vê tudo o que existe à sua volta, mas não consegue ver-se a si mesma. Dorme um sono espiritual. Interiormente, os olhos da alma encontram-se fechados.
Então não é de estranhar que dentro dos vários graus em que nós nos encontramos de consciência, nós não só assistamos, como também fazemos parte, não é? Em determinadas alturas, mais ou menos, de comportamentos aqui caracterizados por esta observação, por esta chamada de atenção de Jesus. Esta questão de nós termos este olhar muito crítico, no fundo, nós estamos a revelar-nos. E quando nos comportamos desta maneira, inconscientemente é como se estivéssemos a querer mostrar ao outro, mais do que isso, é querer sentirmos-nos interiormente de que somos superiores. E quando nós temos uma necessidade de buscar esta importância pela superioridade, é porque naturalmente a nível interno existe um sentimento de pequenez muito grande. E precisamos buscar lá fora aquilo que ainda não conseguimos desenvolver e conquistar dentro de nós. É isso que nos leva a este movimento que é muito comum. E enquanto nós estivermos neste estado, não é que haja alguma coisa de mal propriamente dita, porque não há. Isto é a nossa natureza do ponto de vista da condição espiritual em que nós estamos. Digamos que é a nossa idade espiritual. Nós estamos numa idade espiritual que nos leva a comportar desta maneira. E está tudo bem assim, no sentido de não haver aqui propriamente qualquer tipo de censura, de crítica, de julgamento. Nós fazemos isso porque dentro do nosso estado de imperfeição moral leva-nos a colocar-nos nesta posição. Agora, nós não vimos o Cristo a ter este tipo de comportamento para connosco. Não vemos os espíritos benfeitores a agir desta maneira para connosco, cobrando-nos, exigindo-nos, censurando-nos. Não. Pelo contrário. O Cristo nos dizia, vós sois o sal da terra, brilha a vossa luz. Vós, não ouviste o que foi dito? Vós sois deuses. Portanto, ou seja, sempre de alguma forma procurando dirigir-nos para onde? Para a nossa essência. Nós somos seres eternos, criados por Deus à sua imagem e semelhança. Logo somos realmente deuses. Trazemos um potencial divino que estamos, através do mecanismo da evolução, sob a lei do progresso, estamos a aprender a acessar essas forças que estão dormentes, latentes, essas forças da alma. E a principal delas é realmente a força do amor. Estas nossas relações, elas são fundamentais, concorrem para o nosso processo de aprendizagem e de autodescoberta. Ao funcionarmos todos, sem exceção, na condição de espelhos mentais, nós vamos, através do outro, nós vamos descobrindo-nos. E isso é importantíssimo, para que nós possamos tomar consciência daquilo que existe internamente, e nomeadamente daquilo que carece de ser identificado, observado, para depois começar a ser educado. Assim, transmutado. Porque a gente aqui dentro não apaga nada, não destrói nada. Mas isto é fundamental. Então, quando nós nos colocamos, e muito no dia a dia, isto faz parte da nossa vida, isto significa que não há ainda esse nível de consciência maior que nos leve a perceber que nós estamos todos
a aprender. Estamos a aprender a sermos humanos. Porque esta questão de sermos humanos ainda não acabou em nós. Esta questão da humanização do humano é fundamental. Porque nesta humanização nós estamos muito mais pela metade humanos, que é toda a dimensão cognitiva. Agora, do ponto de vista do coração, na área do sentir, nós ainda estamos muito mais próximos dos nossos irmãos animais. E por isso carecemos aqui desta mesma relação interpessoal, para que através dela nós consigamos ir mais longe. Então, é através destas relações interpessoais que nós vamos desenvolvendo os potenciais de que somos todos nós portadores. E à medida que nós vamos, portanto, caminhando mais na nossa direção e a fazermos toda esta jornada interior, que é o caminho menos percorrido, como escreveu uma vez um psiquiatra americano, o Dr. Scott Peck, então nós constatamos que vamos, então, em direção a nós mesmos, à nossa própria essência. E quando a gente começa a ter mais autoconhecimento, o que é que sucede? Qual é o resultado deste autoconhecimento? Porque a gente tem já muito conhecimento sobre o mundo em que está. Agora falta-nos o autoconhecimento no mundo em que nós somos. E quando nós começamos a adquirir este autoconhecimento, começa a emergir naturalmente humildade. Porque este comportamento de ver o argueiro no olho do próximo não é mais do que uma manifestação evidente do nosso orgulho. É o orgulho que está aqui a funcionar. E este orgulho é um estado de consciência onde as ilusões dominam, as fantasias povoam o céu dos nossos pensamentos e por isso às vezes estão tão cheios de neblina. A gente não consegue ver. Às vezes a neblina é mais densa, outras vezes é menos densa, mas é isso que acontece. Então, com o autoconhecimento, nós começamos a tornar-nos mais humildes. Começamos a olhar para o outro e a perceber que o outro, na forma como se comporta, é semelhante a comportamentos que nós temos. Se há coisas que nós já conseguimos superar e já passamos por lá, passa a haver um maior respeito, uma maior aceitação. Deixa de haver esta crítica, este julgamento. Há antes um acolhimento, há uma aceitação. Então é muito curioso nós darmos conta como Jesus, através das palavras que usou, nos ensinamentos que nos deixou, mas como isso vai fundo quando começamos a adquirir um outro olhar. Um olhar que não fica na nossa sensorialidade, na pentasensorialidade, mas que vai na dimensão interna. E essa visão da alma, então, é que nos permite incluir os outros e podermos nos relacionar com eles, aceitando-os como eles estão. E a nossa grande dificuldade, porque é grande ainda, em média, é grande, a dificuldade em aceitarmos os outros como eles são. Imagine-se o que é que poderá estar por detrás à luz daquilo que nós falámos no início. Se a gente vê lá fora aquilo que não tem cá dentro, eu não aceito o outro como ele é porque eu também ainda não me aceito como eu sou. Ou pelo menos como eu estou, não é? Depende da maneira como queremos ver isto. Então, como eu tenho dificuldade em aceitar-me na totalidade, há algumas partes de mim que eu aceito. E estamos a falar aqui, inclusive, até não só a nível da nossa maneira de ser, do nosso próprio caráter, mas até fisicamente.
Quando eu rejeito partes de mim, não tenho como não rejeitar partes do outro. Não há hipótese. Isto é uma lei. É como se nós pudéssemos dizer que é a lei da consciência. Faça isto. O convite é precisamente para desenvolvermos, trabalharmos aqui o exercício da misericórdia. Disse Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. A misericórdia é uma filha dileta do amor. E quando nós começamos a usar da misericórdia, nós começamos a partir da compreensão, há um entendimento, há uma tolerância, há novas oportunidades, há perdão. Perdão. E isto é fundamental. Para que então as nossas relações interpessoais possam refletir esta nossa mudança interna, onde passamos a olhar uns para os outros e estamos todos aqui neste educandário de almas que é o planeta Terra e temos Jesus na condição de mestre. E começamos a trabalhar nesse sentido. Cada um é como é, eu sou como sou, o outro é como é. Uns já desenvolveram determinadas conquistas numas áreas, outros desenvolveram noutras, e está tudo bem assim. E vamos procurar continuar a trabalhar, vamos continuar, portanto, a desenvolver aqui determinadas sinergias, convergindo esforços, vontades, para podermos alcançar algo que seja muito mais do que estas partes e que seja benéfico para todos nós. Onde temos um exemplo assim, bem evidente e bem próximo de nós, disto que acabámos de dizer, são as casas espíritas, onde um grupo de pessoas se associa dentro de uma convergência de ideal, de vontades, e se abre uma casa espírita. E com as características de cada um, se desenvolve, se realiza as suas atividades. Todos a aprender, a começar por aqueles que mais falam. Porque se nós usamos mais da palavra, garantidamente é porque nós temos mais necessidade de nos ouvirmos. Algumas pessoas, às vezes, em algumas situações, poderão, enfim, por qualquer coisa, poderão levantar-se, sair, porque têm outras coisas lá fora, ou porque não lhes agrada tanto a palestra, o que for. Aquele que fala tem que ficar até ao fim. Não tem como fugir. Mas isto é assim mesmo. Portanto, da mesma maneira que nada é por acaso na vida, inclusive nada é por acaso do ponto de vista das nossas profissões, cada um está na profissão com a qual, portanto, precisa desenvolver determinado trabalho interno, não é só externo, é interno. Então, dentro da casa espírita, por exemplo, aqueles que temos maiores responsabilidades, a partir daqueles que mais falamos, etc., são aqueles que temos maiores necessidades mesmo, a nível interno. É isso. A vida está muito bem estruturada. Muito bem estruturada. Nós só precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus. E é claro que, com o tempo, e nomeadamente com os subsídios da doutrina espírita, revivendo aqui a mensagem do Cristo em espírito e verdade, ajuda-nos, levando em consideração fatores importantíssimos, como já termos vivido antes, noutras experiências, e iremos viver futuramente, porque na condição de espíritos eternos estamos num processo natural de evolução. Então isto traz-nos, assim, uma perspectiva
mais ampla, fica tudo assim numa visão mais panorâmica, abarca mais elementos que nos ajudam a uma melhor compreensão de nós próprios e da vida em si, como ela se manifesta. Fazendo com que, a partir daí, nós trabalhemos este aprimoramento moral no sentido de estarmos mais atentos, mais conscientes ao que se passa no nosso mundo interior, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, para podermos desenvolver aqui um filtro, um autodomínio, até que um dia automatizemos os próprios atributos da alma e que tudo seja espontâneo, amorosamente espontâneo, na relação uns com os outros. Até lá, cabe-nos realizar este trabalho para que, quando estamos a apontar um dedo para o outro, lembremos que temos 3 apontados para nós, não é? Como disse Buda, e é isso que importa, é irmos despertando para que a nossa forma de comportar, de relacionar, a começar em nós próprios, deixe de ser tão punitiva, tão crítica, tão de julgamento, de censura, o que for. Mas lembremos que somos filhos de Deus, somos filhos do amor. E temos urgência de ter um caso de amor connosco. De termos presente que somos o amor da nossa vida. E que só aqui dentro nós é que mexemos. Mais ninguém. Mais ninguém tem esse poder. Só nós. E Deus, estando conosco, convida-nos através de Jesus, no sentido de fazermos este mesmo trabalho interno, esta edificação do reino de Deus, para que então possamos alcançar essa vitória maior para a qual todos nós fomos criados, que é a perfeição. Então que Jesus nos ampare, nos sustente e possa continuar a inspirar-nos e a ajudar-nos na realização desta nossa caminhada interior. Muita paz.